Como eu sei que eu sou trans? Eu usei esse título porque ele comunica não só uma experiência individual, nesse caso a minha, mas também porque ele é um questionamento coletivo. Todas as pessoas que se entendem trans hoje em algum momento se questionaram isso. E esse é um vídeo clássico da comunidade também. Antigamente, quando eu tava me questionando, eu assistia milhares desses. E desses milhares, foram poucos os que eu me identificava e me conectei de fato. Então, essa é a minha contribuição pro clássico Como Eu Sei Que Eu Sou Trans. E esse, galera, é o segundo vídeo do projeto Play de Verdade, que visa ampliar o debate sobre inclusão e diversidade no YouTube no decorrer do ano. No primeiro eu falei sobre a minha cirurgia, vocês podem conferir ele aqui no card, e assim como ele, esse também está sendo apoiado pelo Bradesco. E por falar nele, o Aliados pelo Respeito é um movimento do Bradesco que surgiu para os funcionários do banco debaterem e refletirem sobre questões envolvendo equidade de gênero, raça, pessoas com deficiência, LGBTIA+, promovendo assim a igualdade, o respeito e a conexão entre pessoas. Desde 2018, esse movimento também realiza iniciativas e conteúdos para toda a sociedade, ou seja, eles também comunicam com o público externo. Um exemplo é o podcast Aliados pelo Respeito, cuja segunda temporada já está disponível para todos, com foco em questões LGBTIA+. Então vou deixar aqui na descrição o link para vocês conferirem e ouvirem, pois eu tenho certeza que vocês vão adorar. Antes de começar, tem algumas coisas que eu quero pontuar, porque embora sejam óbvias, a gente acaba esquecendo às vezes. Primeiro, quem assistiu ao vídeo da cirurgia já sabe, mas eu vou repetir aqui. O que eu vou compartilhar é a minha experiência e a minha história, e ela não está aberta à discussão. Eu não fui o único, nem vou ser o último a ter uma experiência precária, cheia de questionamentos, contradições e afins. Essa é a realidade. Não existe uma história trans perfeita. Segundo, existem os fatos e existem as formas como a gente comunica e interpreta esses fatos. As palavras definitivamente alteram o sentido das coisas, tanto para si quanto para o outro. E essas escolhas podem refletir a forma como pensamos sobre determinadas coisas. Ou não, mas elas não necessariamente alteram os fatos. Bom, é isso, gente. Fica aí a reflexão. Então, bora. Bom, então vamos lá. Eu descobri sobre a transexualidade em 2013. E aí eu fiquei 2 anos, mais ou menos, refletindo sobre a possibilidade de ser trans. Num primeiro momento eu tive muita dificuldade em processar a narrativa clássica da transexualidade. E por clássica eu me refiro à narrativa que a maioria dos caras trans na época relatavam e que fazia parte de um protocolo médico. Todo o processo era muito fixo, né? No geral, o pessoal fazia terapia, se entendia trans, aí mudava de nome, depois iniciava os hormônios, depois fazia a retirada dos seios, depois a esterectomia e por fim a faloplastia, aí no caso de quem morava lá fora, né? E é claro, né, gente, que existe uma lógica nesse processo. Você parte de algo mais simples, né, que é a mudança de nome, até algo mais complexo e irreversível, que no caso seria a faloplastia. Mas na época era raríssimo pessoas questionando e desviando disso, né? Pessoas dizendo que você não era obrigada a passar por tudo isso e nessa ordem. Esses procedimentos estavam dados, né? Todo o processo estava posto e definido e você simplesmente o seguia. Quando você não seguia, não era porque você não queria, mas sim porque ou você não tinha dinheiro ou você não tinha acesso. Para além do processo em si, as narrativas também eram muito parecidas. No geral, o pessoal falava: quando eu era criança eu gostava de brincar de carrinho, não queria usar vestido. Quando a puberdade chegou, eu entrei em pânico com os intrusos crescendo, com a menstruação acontecendo e tal. E aí, quando eu descobri a transexualidade, tudo fez sentido. Eu sabia exatamente que era aquilo e que eu era um garoto preso naquele corpo. E eu ficava muito incomodado quando eu via essas coisas. Não porque eu não me encaixava nisso, eu me encaixava em muitas dessas coisas, mas porque eu não concordava e não me permitia utilizar desses elementos para justificar o que eu queria. Eu não achava que recusar elementos e comportamentos considerados femininos faziam de mim um homem trans. Hoje eu até entendo o uso, né? Porque afinal são esses os códigos, né? E por vezes é mais fácil a gente explicar dessa forma para o outro o que tá rolando e pra gente se expressar também. Mas na época eu não via assim. Além disso, eu não conseguia me convencer com essas falas. Eu considerava que eu estava revisitando
e ressignificando o meu passado de modo a encontrar evidências de que eu sempre fui trans. Porque a narrativa trans ideal presume continuidade. Você nasce trans e você morre trans. Se isso não acontecer, você nunca foi. Então lembrar que aos 4 anos eu fazia xixi em pé e falava pra minha mãe que eu queria ser um garoto. Isso não me dizia nada, isso não significava nada pra mim. Outro ponto pertinente é que nessa época eu também estava na faculdade. E foi quando eu tive meu primeiro contato com textos feministas que analisavam a condição da mulher, das sapatonas e afins. Então eu não conseguia olhar para as coisas da mesma forma. Eu estava sempre buscando críticas, problemas. Então quando eu olhei para a questão trans, eu ficava meio, sei não. Resumindo, eu tive muita dificuldade em encontrar qualquer coisa que me desse qualquer certeza sobre ser trans. E eu tava buscando uma certeza. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque quando eu tava escrevendo o roteiro para esse vídeo, eu me lembrei de alguns trechos que eu quero deixar aqui. Tem uma frase dita por Leslie Feinberg que é assim: gênero é a poesia que fazemos da linguagem que nos é ensinada. Embora seja uma frase poética, Leslie não está romantizando o gênero. Na verdade, está dizendo que a gente está dentro de um sistema com seus próprios códigos. E nós aprendemos e utilizamos desses códigos para nos comunicarmos, consciente e inconscientemente, reforçando ou transgredindo eles. Tem uma outra frase que eu gosto muito também, essa da Judith Butler. Ela fala assim: o gênero é a estilização repetida do corpo, com um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural de ser. Na minha visão, tanto Leslie quanto Butler estão falando quase a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. E eu gosto muito porque ambos estão dizendo que gênero não é algo inato, não é algo natural, mas sim algo externo. Tem a ver com uma estrutura de poder e que a gente aprende a ser homens e mulheres. E eu acho isso reconfortante de se pensar, porque para a sociedade eu estava e continuo fracassando em ser mulher. E eu sabia que eu também fracassaria e fracasso em ser homem. Só que aí o problema não sou eu. Por fim, eu nunca concluí nada. Eu nunca me identifiquei como homem, ou como não binário, ou agênero. Não é sobre isso. Eu não me identificava, eu não sentia nada, eu não achava que eu era, em essência, qualquer coisa. Mas ainda assim, apesar disso, eu sentia que eu tinha encontrado algo que me tocava muito, que me emocionava. Eu vou fazer mais uma citação, mas dessa vez é de um clipe que eu acho belíssimo. Eu vou deixar aqui no card para vocês conferirem depois. E ele chama Walk in Progress. E ele fala assim: há uma expressão emocional crua da transição, livre dos fatos frios, duros e de um olhar analítico. Eu escolho esse corpo para mim, para amar a mim mesmo, finalmente. E o que eu quero dizer com isso, né? Que eu não conseguia encontrar uma razão para ser trans. Eu não conseguia racionalizar isso comigo mesmo. Ô amor! E aí eu não só não me identificava com esse discurso mais hegemônico e popular sobre isso, como ele muitas vezes ia no sentido contrário de coisas que eu acreditava, né? E ainda acredito, mas eu não vou entrar nisso nesse vídeo. Mas ainda assim, a despeito disso, eu ainda sentia que eu tinha encontrado algo muito importante para mim. Então, a cirurgia e a hormonização foram ambas uma aposta para mim. Eu não sabia quem eu era, eu não tinha certeza se essas eram as escolhas certas, mas ainda assim eu fui. As pessoas geralmente esperam uma certeza nesse caso. O que elas querem ouvir é que eu sempre soube que eu era trans ou que eu era homem, desde pequeno. Mas não é essa a minha realidade. Eu não flertava nem me encantava com a ideia de ser homem, mas eu flertava com a cirurgia, com os hormônios. Essas coisas não eram necessariamente um meio para eu atingir a minha identidade, mas elas eram um fim em si mesmas, né? E ambas passavam por uma experiência corporal.
eu não tinha como saber se não fazendo. E eu entendia que eu já tinha idade, maturidade e responsabilidades o suficiente para arcar com as consequências dessas escolhas incertas que eu estava fazendo. Se algo desse errado ou eu me arrependesse, a culpa era toda minha. Eu que lute. Lembrando que eu estou falando de mim, da minha experiência, das minhas percepções, e elas não necessariamente refletem as experiências ou opiniões de outras pessoas trans. Eu não falo em nome de uma comunidade. Então eu não me hormonizei para conquistar a identidade de homem ou qualquer outra identidade. Eu sabia que com o passar do tempo isso inevitavelmente iria acontecer, as pessoas me leriam como homem e que isso afetaria todos os âmbitos da minha vida. Mas não foi o motivo pelo qual eu iniciei tudo. Tipo, sou homem, portanto vou me operar. Não. Inclusive o pensamento que me deu um clique e eu iniciei tudo foi: não ter seios não fará de mim um homem. Depois de 24 meses pensando, no loop de pensamentos, o que me fez romper e entrar numa outra lógica de raciocínio e de experiência foi isso. E eu tava louco para sair daquele looping que eu estava, Era desesperador. Então, eu me operei, dei um tempo, vi que essa foi a melhor decisão que eu poderia ter feito, ganhei mais confiança, e aí só 5 meses depois que eu iniciei com os hormônios. No caso, foi o androgel, porque eu achei que ele seria mais estratégico. Me digam caso vocês queiram um vídeo sobre essa parte. E aí, com o tempo, gente, eu entendi que ser trans tinha a ver com um conjunto de fatores, na minha opinião. Não é uma única coisa que fará com que você se entenda trans e que as outras pessoas se entendam trans também. São várias. E esses fatores não dependem só de nós, Existe um diálogo com o que já existe. Eu me entendi trans porque eu me dei conta que eu estava dentro do que era entendido como trans. Eu virei homem, e eu estou usando esse verbo propositalmente, a despeito de como eu me sentia ou me via. Bom, galera, é isso. Me digam caso vocês queiram saber mais. Eu não quis me estender muito nesse vídeo para não ficar muito longo, mas em essência foi isso. Muito obrigado por me ouvirem, espero que tenha ajudado com algum insight. E lembrando para vocês conferirem o podcast do Bradesco que ajudou a trazer esse vídeo para vocês. O link tá na descrição. Se cuidem e até!